noite! Boa noite! Muito boa noite. Bem-vindo, voltou? Muito boa noite, eu sou a doutora Adriana Basso, sou médica e administradora, junto com a minha irmã, a doutora Fernanda Basso, que é advogada. Nós fazemos o Doutoras Respondem. E respondemos mesmo. Muito bem. Respondemos mesmo. A gente fala sobre medicina, direito, administração, um pouquinho de finanças e geopolítica. Falamos sobre assuntos polêmicos e temos a nossa opinião e queremos conversar com vocês para falar sobre assuntos que vocês pensem, não com o que querem que a gente pense. Certo? Então, Drica, você sabe de uma coisa? E ontem eu falei, eu preciso me retificar uma coisa que eu falei ontem na nossa live. Eu disse que é o Tribunal Regional Eleitoral, não, é o Tribunal Superior Eleitoral que está determinando o prazo até o dia 6 para que as pessoas possam regularizar os seus títulos de eleitor. Depois, se você quiser, não reclame dos políticos, que você tem, das decisões, né? Aí não adianta ir pro panelaço, porque não é o que vai rolar. Então, joia. Então, onde é que faz o Tribunal Superior Eleitoral? Ele determina as regras das eleições e tudo. E ele determinou que as pessoas regularizem os seus títulos de eleitor até o dia 6 de maio. Ah, mas doutora Fernanda, como é que eu vou fazer isso? Porque agora eu não posso sair da minha casa. Aí eles têm que fornecer os meios, certo? Então, eles disponibilizaram agora as coisas para serem feitas online. Entra lá, www.tse, T de tatu, S de saudade, E de elefante, TSE, e veja se seu título de eleitor está regular. Você sabia, Drica, que é possível, quando você não tem nem o número do seu título, você consegue descobrir só acessando pela internet? Eles vão pedir data de nascimento, algum outro número de documento, nome de mãe, e aí eles fornecem o número do seu título de eleitor, zona eleitoral e tudo mais. O perfil dele lá no Insta, a respeito dessa questão do ITCMD, porque é uma coisa séria e tomou uma proporção absurda. Já existia esse projeto de lei, ele foi proposto por 2 deputados do PT, coincidência ou não, e era para poder majorar a alíquota do ITCMD. ITCMD é Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. Esse projeto de lei nem tem como ir agora para votação. Seria mesmo não é nem suicídio, isso daí é um homicídio absurdo. As pessoas tinham que mesmo colocar a voz em cima e não deixar que isso acontecesse, né? Mas, a princípio, esse projeto não vai ser votado agora, então a gente não tem com o que se preocupar. E ainda mais, o deputado falou para mim assim: Fernanda, nós vamos lutar para que as pessoas que façam doações em prol do Covid-19, para campanhas e etc., para que também não sejam tributados, até mesmo porque esse era um dinheiro que não estava no planejamento. Então, não tem nem como falar que essa receita vai ser um prejuízo para o Estado. Não vai, porque o Estado não tinha essa previsão. Tomara que esse projeto passe e seja aprovado quanto antes, porque quem tem dinheiro, porque alguém tem que ter dinheiro, não é possível, e vai ajudar as outras pessoas, né? Eu quero só mais um recado, Dri. Só mais um, para a gente entrar no tema de hoje. Tá bom, só mais um, prometo. Cidade de São Paulo, que assim, a gente tem muito seguidor aqui, porque nós somos da cidade de São Paulo,
Não obstante, falamos de todos os lugares, dependendo do assunto, independente disso. Hoje o governador disse que vai ser obrigatório, hoje já começou o uso obrigatório nos transportes de máscara. Mas a partir do dia 7, saiu de casa, vai ter que ter máscara. Entrou em algum estabelecimento comercial que porventura esteja aberto, né, porque em tese é um serviço essencial, vai ter que estar usando máscara. Caso a pessoa entre e não esteja usando máscara, o estabelecimento vai ser multado. Eu me manifestei da seguinte ordem. Perde-se tanto tempo pensando na punição que não tem tempo para poder pensar na ajuda da população. Sem qualquer rima ou clichê, é bem por aí mesmo. Dei o exemplo até da nossa cidade natal, que os empresários se uniram e custearam a realização de máscaras, e hoje eles já estão distribuindo gratuitamente, e ainda em alguns lugares que as pessoas não têm como, mais para a periferia mesmo, a prefeitura está levando máscara para as pessoas. Aqui em São Paulo a gente ainda está decidindo se vai acontecer mesmo ou não e como vai, pensando na punição. Então, aí é que eu paro para pensar, se a gente não se unir para sobreviver, a gente não vai mesmo, né? E a última coisa com relação a isso aí ainda, das máscaras, o governador também falou que nós não tivemos uma taxa, né, de isolamento superior ou equivalente aí aos 70% que ele busca. E se a gente continuar nessa tendência, a promessa que ele tinha do dia 8, trazer novidades para que a população pudesse gradativamente voltar à sua vida normal, ele disse que ele não vai fazer. Não vai acontecer. Então, não vai acontecer, Fê, porque já está dando recado. Sim, para quem sabe ler um pinga letra, né? Claro. Então, no Brasil a gente já está aprendendo a ler os sinais, né? Os sinais da noite. Tá tudo muito fácil de entender. Eu me senti assim, igual quando eu era criança. Se você fizer direitinho, você vai ganhar o seu docinho. Se você não fizer direitinho, você não ganha. É exatamente assim que estão tratando a gente. Nunca, jamais, em tempo algum, nego a doença, a gravidade, não é isso. Eu só acredito que a gente tem que arranjar um meio termo. As pessoas vão acabar morrendo de outra pandemia, que é a fome e o desespero. Então, até que ponto, né? O que eu puder fazer dentro do nosso canal Doutoras Respondem, das redes sociais lá do escritório, e com os contatos que eu tenho e tudo, e com o nosso projeto do Juntos, para poder fazer com que a economia volte a funcionar. A gente tem várias ideias, e vou dar o último spoilerzinho para a gente entrar no nosso tema. Estou adorando os corações. Nós se preparem e bem preparadinhos, porque já que a situação está arrumando para isso, para que as pessoas não consigam retomar as suas atividades, nós do Doutoras Respondem estamos cada vez mais trabalhando e estudando para que vocês tenham meios de conquistar um espaço diferente para vocês. Tem o Juntos. Quem ainda não conhece a nossa plataforma do Juntos, se cadastre. Pois é, e essa plataforma do Juntos é onde nós vamos dar várias dicas, mas somente para quem for da comunidade. Cadastrar quem for da comunidade do Juntos. Vai lá no Facebook, @juntos com doutoras, D de amor, D de dado, D de doar, R de respeitar. O que mais, Dri? A de amar. A de amar. S de sentir. Ou de saudade. Isso. Tá, então. Pronto, chega de recados. Vamos embora, senão a gente no final fica...
Senão no final a gente Se tem que preparem. correr. Nosso tema de Não. hoje é violência doméstica, do diagnóstico ao tratamento. Como é que você sabe que está sentindo ameaçado, violentado dentro da própria casa? As pessoas não têm essa consciência, as mulheres não sabem. Acontece tanto que os acontecimentos, as violências são tão recorrentes que acaba virando uma coisa tão normal que a pessoa acha que o problema é ela. Ó, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não existe classe social, bairro. Pode acontecer na periferia ou no bairro rico. Pode acontecer com pessoa. Olha só, desculpa. Oi, muito obrigada. Pode acontecer tanto com pessoa sem diploma quanto com diploma. Não tem, então, classe social, não tem bairro, tá? E também, assim, é uma questão de base, não necessariamente com uma dificuldade financeira, mas a dificuldade financeira gera uma agressividade que a pessoa, quem não tem o controle, desconta no outro. Eu acho que não é só uma questão financeira, né? Às vezes entra uso de droga, de álcool, né? São várias as questões. Então, vamos diagnosticar aí uma situação, Dri, hipotética? Deixa eu só falar mais uma coisa. A violência doméstica, ela pode acontecer de homem contra uma mulher, pode acontecer em casais homossexuais, pode acontecer contra uma criança e pode acontecer contra o idoso. Então, não tem classe social, não tem faixa etária e não tem cor, raça, tá? Não tem... pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer numa seguinte sequência. A pessoa fala, faz comentários. Não gosto dessa saia, eu não gosto dessa roupa, você não deve sair com fulano, até que diminua o outro e cria uma dependência emocional. Essa parte é muito forte, viu, gente? Dri, isso daí as pessoas, elas acabam perdendo uma autoconfiança, um gostar de si próprio, acaba indo para o espaço. Identidade. Porque a pessoa perde a identidade. Perde. A pessoa chega e começa assim: você vai sair desse jeito? Você acha mesmo que você vai conseguir salvar uma vida lá no hospital? Enfermeirinha. Eu tô dando um exemplo qualquer, tá? Ou do tipo, você acha mesmo que você vai conseguir fazer a unha de alguma mulher? Você mal sabe escolher uma cor de esmalte. Então, são várias as formas de abordagem, né? Tanto diminui a mulher ou faz com que a mulher ela tenha mesmo um grau de submissão, né? E muitas vezes, sabe quando acontece, Dri? Quando a mulher tem uma posição não social, mas ganha mais do que o homem. Eu ia falar isso agora. Às vezes o homem quer se reafirmar como o dominador da situação e coloca a mulher abaixo numa situação. Isso, tem um comentário aqui, violência psicológica. Sim, essa violência psicológica, ela é muito velada. E às vezes a mulher, pela emoção, ela não consegue ter o pé no chão e perceber. Eu vou falar mulher, gente, mas eu já comentei que pode ser com homem, entre homens, né? Casal homossexual, entre idosos e com criança. Então, a parte que é mais frágil não percebe essa violência psicológica, ela é mais velada. E às vezes, pela emoção, então, você acaba se entregando para a situação e vem um sentimento de culpa. Poxa, tá falando isso de novo, então é verdade, eu tenho isso mesmo. Então a pessoa assume como verdade aquela violência psicológica. Certo? Uhum. Tá.
E aí, depois que assume isso daí como verdade, entrega a conduta das situações para o outro. Então, aí aquele já assumiu uma posição superior. Então, qualquer situação vai pedir uma autorização, uma opinião. Então você acha que eu devo comprar pão hoje? Mas você acha que eu devo comprar isso aqui? Você acha que eu devo viajar? Mas ela me convidou, você acha que tenho que passear com ela tomar um café? Não, não vai não. Não vai não, você tem que ficar comigo. Ela fala mal de você? Hã? Ela fala mal de você? Você acha mesmo que ela é sua amiga? Isso. Então faz todo um contexto errado do outro, negativo contra a pessoa, e ao mesmo tempo, para a família dela, pinta de o resolvedor das coisas. Eu tenho a resposta para tudo, eu sou amigo de todo mundo, eu vou resolver os seus problemas, deixa comigo, eu assumo o ônus e o bônus, eu assumo tantas coisas boas como as dívidas, eu resolvo tudo. Esse é um comentário muito comum, certo? Certo. A violência... Só mais uma coisa que eu lembrei. E às vezes, assim, ele pode até tentar convencer a família de que é uma pessoa boa, mas caso um da família descubra que não é, ele vai fazer de tudo para negar aquela pessoa perante a vítima. Não, mas ela só quer fazer isso, nossa, mas ela vive em função da família. Então vai diminuindo também a relação familiar ou a relação de amizade, para que fortaleça a si mesmo, e aí a vítima sente mais uma vez a culpa que ele tem razão. E que ele sempre tem a razão. Não é verdade, mas ele se sente. Existe, eu já falei aqui uma vez, uma síndrome chamada Síndrome do Gaslighting. Eu vou repetir, porque é bem pertinente, e essa é uma forma de violência psicológica. Existem 3, pelo menos, mais recorrentes. Diga. Que é a física, que é onde tem a agressão mesmo, que chega às vias de fato, bate e tudo mais. Tem a psicológica, que é essa situação que a gente estava falando agora, e que afasta todo mundo, acaba colocando medos e outros medos, e a pessoa se sente mesmo totalmente impotente, perde totalmente a sua identidade, teme por si e por quem ama, filhos, parentes, pai, mãe. E tem a violência sexual, que ela entra também na violência doméstica. Pode ter todas em uma? Pode acontecer tudo. E no mesmo momento acontecer todos os tipos. E a síndrome do gaslighting é de conta-gota. Então a mulher chega um dia, fala assim, nossa, parece que a luz da nossa casa está mais fraca. E essa síndrome teve esse nome porque foi diagnosticada no passado, quando a luz ainda era a gás, né? E essa síndrome do gaslighting foi bem assim que aconteceu. Um dia a mulher chegou e falou, nossa, parece que a luz está mais fraca hoje. Aí no dia seguinte, ele falava para ela, imagina, isso é só coisa da sua cabeça. Aí no dia seguinte, voltou a mulher e falou, sim, a luz está mais fraca, você está variando. E nesse tempo e era ele que ia diminuindo propositadamente a intensidade do gás e fazia com que ela achasse que ela era a fora de área da história. Então daí que teve a denominação da síndrome do gaslighting, que foi a conta-gotas, levando a mulher para uma sensação mesmo de impotência, de acreditar que ela é quem via coisas e ela estava errada, tá? Essa é uma das formas que tem de fazer o diagnóstico. Uma coisa que é muito interessante de colocar, Adri, é o seguinte, como não existe classe social,
não existe bairro, não existe cultura, você pode ter pós-doutorado. Às vezes você acaba deixando se levar mesmo por uma situação. E quando você, às vezes, se dá conta de que você está vivendo aquilo, você não admite que está vivendo aquilo. E aí a situação fica muito mais delicada, porque você entra naquele círculo vicioso. E ele percebe que você... Ele percebe que você entrou no círculo. Já conseguiu. Sim, e aí dominou. Já conseguiu. E aí dominou. E aí ele muda de estágio. Mas tem homem ou pessoa que quer praticar violência mesmo, que não tem essa questão física, mas acaba uma vez ou outra sempre tendo alguma questão física, porque chega uma hora que por mais que a mulher fique achando que o problema é dela, ou que ela tá vendo coisas, enfim, às vezes ela também se cansa e fala um pouco mais alto. Às vezes a mulher também vai para cima. É um conselho que a gente dá, nós colocamos até uma aula de defesa aqui, de alguns movimentos de defesa pessoal, para que a pessoa que esteja nessa situação não queira, né, Dri, se achar uma super heroína. Porque para sair da situação, não é incitar a violência, né? Para sair da situação. Isso, você vai arranjar algum meio para poder se desvencilhar daquilo. Né? E assim, preste muita atenção. O diagnóstico é uma das coisas mais importantes que tem. E você tem que ter uma serenidade absurda para conseguir entender qual é a melhor forma para que você consiga sair dessa situação. Com problemas você vai sair, psicológicos infinitos. Eu queria colocar uma questão cultural junto. Se é um país né, com uma cultura em que a mulher tem menos valor, ou que é mais subestimada, ou não sei se eu vou ser compreendida assim, mas existe a devolução da mulher para a família, tá? Se a mulher quer voltar para a casa dos pais, muitas famílias devolvem para o marido. Não, você casou, você tem que voltar para o seu marido. Mas ele está me batendo. Não, mas ele é seu marido. Entende? Mas aí tem gente que vive toda uma situação, de geração em geração, vai passando por esse tipo de tratamento e acaba que acha aquilo normal, né? E eu já tive quem comentou que se não me bate todo dia, eu não me sinto viva, porque eu tô acostumada. Então, aí precisa mesmo entender aquilo, né? O que a pessoa está vivendo. Eu não consigo achar isso normal. A pessoa gostar de viver numa situação de espancamento diário? Não é que gosta, é a situação que vive e é aquilo. Não vê saída. Acomodou. Então, é diferente, Tri. A pessoa não vê saída e a pessoa falar que gosta. Não é que gosta, ela se sente viva. Ela se não bate, ela não sente vida. Ela não tem outra coisa na vida, já perdeu tudo. Perdeu a dignidade. O que sobrou é a violência. Gente, fica a dica, fica o recado. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Existem tantos meios e tantas associações, tantas entidades, tantas ONGs que recebem as mulheres. Em São Paulo tem a Casa da Mulher, se eu não estou enganado o nome. Tem uma estrutura linda, inclusive para receber crianças. Né? Aí a gente está entrando na ajuda, né? Então a gente falou sobre diagnóstico, né? Então
Se você vale, então, para resumir a questão do diagnóstico, se você vir algum conhecido seu, ou familiar, amigo, que está sob violência, seja ela psicológica, ou física, ou sexual, orienta primeiro a pessoa. Se ela não conseguir compreender, porque não consegue identificar aquela situação, aí pode pedir uma ajuda. E aí vamos lá para a ajuda. Você sabe, Dri, o que eu vou voltar ainda um pouco mais no diagnóstico, tá? A coisa é cíclica. Vamos colocar uma situação hipotética aqui. Imagina que o homem da relação tem algum tipo de vício, certo? Certo. Que Quer dizer, errado, mas vício, certo. Vício pode ser bebida, pode ser de droga, pode ser as duas coisas. Jogo, prostituição. E aí, enfim, acaba que uma coisa vai chamando a outra, né? É triste, mas é isso aí. E aí, o que tem de consequência? A pessoa, ela acaba tendo uma necessidade também de buscar droga, porque às vezes ela sabe que ela está fazendo errado, ela tem consciência de que ela está fazendo mal e ela sai para ir buscar droga, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Quando volta, ela tem vários tipos de reação. 1, você é culpada porque eu estou honesta. 2, eu vou ficar bem com você porque eu estou envergonhado de ter feito isso com você. Nunca mais farei de novo. Nunca mais farei de novo, e a pessoa acredita naquele círculo vicioso, né? E aí, outra coisa que vai acontecendo, a pessoa acaba de novo caindo na crise da abstinência. Então ela vai buscar novamente, e aí entra, né? Volta tudo de novo. A pessoa sai, ela pode voltar, vai querer ou te agredir, ou vai querer se redimir, e você vai achar que aquilo lá é uma coisa muito normal. Né? Até que você vai começar a viver uma situação periclitante e tudo na sua vida acaba tendo consequência. Então vamos lá. Você não tem mais convites para nem assistir um cinema com uma amiga, porque ninguém aguenta ver você sofrendo tanto e não conseguir mais te ajudar, né? Financeiramente, ela depende daquela pessoa. Nem sempre. Às vezes ela é mesmo o arrimo da família, mas acaba que não consegue mais nem desenvolver o próprio trabalho por tanta pressão que está sofrendo, sabe, Dri? Então, isso vira uma coisa difícil. E a pessoa acaba até dominando o trabalho, né? E depois acaba prejudicando. Olha, então, mas você não serve para isso. Olha só como você se prejudicou. Então, acaba diminuindo ela até da própria carreira. Tudo. Como é que é? Uma sequência de show de horrores. Aí ela não tem mais amigos, ela tá afastada da família, ela sente vergonha. Não tem carreira. Acha que não existe mais solução para o problema dela. Muitas vezes engorda demais, emagrece demais. Consequências. Isso, aí depois também tem esse assédio, né? Nossa, mas você engordou demais. Se você não estiver comigo, quem vai te querer? Nossa, você está magra demais. Você está doente, então as pessoas vão achar, nem saia na rua, porque se você sair na rua assim, as pessoas vão achar alguma coisa. Esse tipo de comentário acontece. Ou se não, eu tenho a solução para os seus problemas. Você engordou, eu vou te ajudar a emagrecer. Aí quando vai ver, a pessoa é totalmente fora do padrão do saudável, né? Entendeu? Agora, uma das coisas que as pessoas precisam prestar atenção, a gente falou disso no final de semana, e para falar de questão de classe social, pode acontecer em qualquer lugar. No final de semana teve
na região onde eu moro, várias viaturas de polícia e motos e tudo, e foi uma denúncia de violência doméstica mesmo. Quem denunciou foi vizinho? Então, a gente acredita que sim, porque como é uma situação extremamente particular, ninguém vai ficar narrando o fato, né? Para saber se foi a própria pessoa ou se foi vizinho, coisa assim. A pessoa de fato não foi. Por quê? Porque quando a pessoa desceu, falou, olha, eu acredito que tenham feito alguma denúncia por engano, porque era somente uma briguinha. Só uma briguinha. Né? Só uma briguinha, nós já estamos bem, não é, amor? Então começa mais ou menos por aí e essa é a sequência de show de horror que tem. Nesse tempo já deu pra pedir desculpa, né? E voltar aquela, nunca mais vou fazer isso. Você sabe, eu trouxe até aqui, eu nem ia mostrar, mas eu vou mostrar só para poder ficar gravado na cabeça de todo mundo. Não tem aquele ditado, em briga de marido, mulher não se mete a colher? Eu trouxe a minha colherzinha, a minha de verdade tá aqui. E a minha de pau. Pois é, vou falar para vocês, eu vou meter a colher sim. Aqui no meu prédio, eu já deixei até disponibilizado o meu apartamento, minha torre, minha tudo. Se você está sofrendo alguma consequência aqui, eu não vou deixar nenhuma mulher passando por dificuldade e eu sabendo que posso ajudar e não vou conseguir. Né? Então, eu vou meter a colher e aconselho você também a meter a colher. Esse ditado, depois, aí a pessoa vai ver. Você sabe o que acontece, Dri? Quando existem essas denúncias, as pessoas vão para a delegacia e o homem vai junto. E a mulher fica como? Tímida e não fala nada. Não e fala. Você a sabe, polícia não pode. Eu já vi caso de familiar chamar a polícia e aí a vítima brigar com o familiar. Você não devia ter feito isso. Mas é a coisa que vai acontecer, Dri. Porque não acredita, né? A pessoa está dentro daquela situação. Ela é aquilo que ela tem de normalidade de vida. Você acha mesmo que ela vai dizer que não? Que a pessoa que estava lá e era só um devaneiozinho? A pessoa é muito raro ela conseguir assumir logo de cara. Né? Então, não deixa acontecer, principalmente quando tem criança. Sabe por quê? Vou falar outra coisa importantíssima. Eu não sou psicóloga, tá? Eu sou advogada. Mas eu lido muito com questão de direito de família. Mas você tem que entender o problema para poder agir na causa. Então, acaba sendo um pouco psicóloga. A gente ouve bastante coisa. E aí, Dri, o que acontece? Quando o homem ou a mulher está sendo vítima e tem criança envolvida, a criança acaba vivendo num meio onde só existem brigas. O que ela aprende? Porque a criança é espelho dos pais. Ela vai aprender que relacionamento é pautado em brigas e vai crescer mesmo com esse DNA marcado nela. E ela vai achar aquilo normal e vai continuar de novo, e vai continuar de novo. Aprendeu pelo exemplo. E vai carregar consigo traumas. E assim, a mãe que está vivendo nessa situação, talvez não tenha discernimento para saber o que mal está acontecendo para o filho. E vai achar, eu vou me manter nesse relacionamento porque os filhos têm que ser criados com o pai e com a mãe. Qual é o exemplo de pai e mãe que você quer para o seu filho? Só por ter uma presença de pai, só por ter uma presença de mãe, não significa ser pai e mãe. Não, na realidade, Dri, não é isso, não é nem isso que presença de pai ou de mãe que você quer para o seu filho é. O que você quer ensinar para os seus filhos. Nessa fase da vida, de 0 aos 7, 7 aos 14, o mundo tem que ser bom e belo. Se isso é bom e belo, é isso que vai propagar. E eu já disse isso aqui também em várias outras lives. Você vai ter do seu filho aquilo que você dá para ele. Dê amor, você vai colher amor.
Dê exemplos bons e você vai ter pessoas dignas e boas. Nós estamos cuidando agora de uma geração que está aprendendo logo de cara com uma pandemia. Nós que já vivemos muito mais, ainda temos essa questão da adaptação. Imagina essas crianças de 5 anos, 7 anos, adolescentes, né, que estão vendo alguns sonhos frustrados, a formatura que talvez não aconteça como foi idealizada, a escolinha que não tem mais para brincar com os amigos. Então, essa geração já está vivendo assim. Agora, imagina neste momento da pandemia que tem que todo mundo ficar dentro das suas próprias casas. E que tem as aumento de violência doméstica e aumento de pedofilia. Gente, isso é gravíssimo. Dri, eu vou dar uma dica importantíssima para as mulheres e para as pessoas que estão vivendo nessa situação de violência doméstica. Com certeza você vai ter uma pessoa da sua confiança. Sempre existe alguém, pai e mãe, por mais que tenha algum outro tipo de criação, ou fala você casou, pai e mãe nunca vai querer ver um filho passando mal. Ou uma amiga, ou uma vizinha. O de verdade, não o que finge, né? Não. O de verdade, pai e mãe de verdade, não o que finge ser a presença só por ser o título de pai ou mãe. E é mero doador. Título. Aí, pois é que também pode perder na justiça, mas isso é papo para outro dia. Tá. Fica a dica para você que acha que está tentando sair dessa situação, ou pensando no como sair. Sempre tenha uma pessoa de confiança e arrume com ela uma palavra secreta. Mayday. Vai algo super, super tranquilo mesmo, algo do tipo: você me passa aquela receita de bolo? Porque o seu agressor, ele não pode saber que você está pedindo socorro. Ele vai te trancar dentro de casa, ele vai tirar seu celular. Ele vai fazer os 2 celulares, o carro, e te deixa voltar a pé com a criança. Isso se você entrar na casa depois, né? Sim. Então, arranje, sim, uma pessoa de confiança, combine com ela isso. Outra coisa que eu vou dar de dica: sempre tenha com você no seu celular, ou na casa da sua mãe, ou no seu trabalho, ou qualquer coisa, cópia dos seus documentos e documentos dos seus filhos. Você nunca sabe a situação que você vai estar envolvida. Posso estar parecendo trágica? Posso. Não, é real. Mas quem já passou por uma situação dessa, bem próximo de uma violência doméstica... Ter que sair com a criança, sabe, com a roupa do corpo... sem eira nem beira, com o seu psicológico totalmente abalado, você não vai lembrar de pegar documento, você não vai lembrar de pegar roupa, você não vai lembrar de pegar nada. E não tem como então, voltar. Assim, não. E assim, essa é a primeira coisa. Tenha sempre uma pessoa que você confie e combine com ela uma palavra de socorro, secreta. Né? Secreta, é o código secreto. Código secreto, isso aí, tava me faltando a expressão. Depois que você fizer isso, consiga sempre cópia dos documentos, seja ela digital no seu celular, seja física no seu trabalho, na casa da sua amiga, na casa dos seus pais, aonde quer que seja. E lembre-se que existem muitos lugares que protegem as mulheres, certo? E se você precisar de atendimento médico, e chegar no hospital e falar: eu não quero ser importunado por ninguém, não fale que estou aqui, eles têm a obrigação de respeitar. Isso, existe sim, a gente chama assistente social e dependendo do conselho tutelar. E já faz também uma análise, né, tudo fica registrado em prontuário, o prontuário tem sigilo, então tudo que a pessoa for falar
é considerado, faz exame, não é o exame de corpo de delito, porque isso daí é no IML, isso é violência, vai para o IML. Então, a análise, esse diagnóstico da violência física, então ela é feito na parte médica, boletim de ocorrência e no exame de corpo de delito. E sim, e se na sua cidade não existe uma delegacia específica da mulher, não tem problema. As delegacias, elas têm que ter o atendimento, nem que seja adaptado para a mulher, para receber essa pessoa. E você vai sim passar por um exame de corpo de delito, vai ter que passar por essa situação de tirar a sua roupa, de mostrar o seu corpo, de se expor mais ainda, porque a pessoa está lá super retraída e ela não tem mesmo outra alternativa. Deixa eu te falar uma coisa. A gente, médico, é treinado a observar os detalhes, desde assim como o paciente entra no consultório. Então, a gente tem noção de, mesmo não tendo uma lesão física, dá para entender quando a vítima está falando a verdade, que teve uma agressão psicológica. Porque às vezes não fala porque não tem marca no corpo, que não tem um roxo, que não tem um arranhão, que não tem um aperto. Vergonha. É muita vergonha. Muita vergonha. A mulher vai falar, estudada, passei por isso. Tem um diploma. Não sinta vergonha, não. Vamos ver um comentário aqui que já juntou um monte de comentário. Peraí. Eu vou falar mais uma coisa. As pessoas falam assim, nossa, mas você vivia com ele, não percebeu que ele era um alcoólatra? Não percebia que ele era um usuário de cocaína ou de coisa e tal? Olha, de verdade, gente, não se culpe. Não se culpe. Você pode ter percebido isso porque não é esse o meio que você foi criada. Claro. Aí teve risos quando... Risos e palminhas quando teve a colher. Mostra de novo. Parabéns, doutora, tem que falar sim. Pode meter a colher e digam quais seriam os telefones de contato em caso de abuso doméstico. Abuso absurdo coagindo a mulher. Fora o filho achar que é normal e o filho fazer o mesmo, que foi educado assim. Que a gente também falou. O número de telefone é 180. Não lembrou? Pisca 190. Chama a polícia. 180 vai direto para denúncia mesmo contra violência doméstica. Quando a questão de o filho fazer o mesmo, então na adolescência, quando tem uns relacionamentos iniciais, assim, acaba tendo um comportamento abusivo com as adolescentes. Isso já gera um outro problema, né? E de a menina achar que esse tipo de relação é o normal. Aí também teve comentário de prudência, né? Então, quando a gente falou sobre deixar os documentos, e é isso por enquanto. Muita coisa já. Você sabe que existem alguns aplicativos que você pode colocar no seu celular. Então isso daí você já passou de uma fase que a gente está contando aqui. Então você já fez o diagnóstico, já entendeu que você estava vivendo num relacionamento extremamente abusivo, tá? Já conseguiu sair dele, não importa como, neste caso, saiu. E aí você consegue uma medida protetiva. Porque assim, não precisa, Dri, é importante as pessoas também terem essa consciência. Não precisa ter marcas físicas. Às vezes, o simples fato de falar um nome já causa um tremor no corpo da pessoa absurdo. A pessoa não consegue viver com aquilo. E mais, além de ter todo este medo, aí entra a questão, entra toda uma questão de
alienação parental. Depois vêm os bonitões e falam assim: eu não consigo ver o meu filho. Mas eu não sou consigo pai. ver a minha filha. Como você não me deixa ver meu filho? Tem uma Então, aí manipulação. A mulher também tem que lidar com isso. A mulher tem que lidar com isso porque ela não vai poder fazer a imagem para a criança de uma forma deturpada. Não aconselho mentir, mas aconselho sim a comentar e evidenciar situações dentro da linguagem que o seu filho, a sua filha possam compreender. Mesmo porque nessa fase da vida a criança tem que ter a figura na imagem de que os pais são bons. Mesmo não sendo, mas idealizando que são bons. Não precisa entrar... Porque não é uma mentir, mas também não é uma questão de ter que falar. Né? Tem que saber dosar isso. Se você não se sente preparada para isso, peça ajuda mesmo. Tem um monte de psicólogo que também ajuda a criança. E como é que fala? Esses programas assistenciais, ONGs, etc., tem também muitos psicólogos que vão dar esse suporte para a mulher, para que a mulher também consiga a se entender como pessoa e também a cuidar da criança. Tem um comentário aqui, tem um funcionário que tem relacionamento assim, violento, que não sai dele por ameaça. Fiquei sabendo por uma colega dela. Lamentável. Então, realmente, passou da dominação psicológica e depois vem uma ameaça. Então, aí eu vou falar uma outra coisa para você aqui, Paulo. Ela não tem a palavra código secreto. Não, mas Dri, às vezes a pessoa, e acaba que ela tem um rendimento péssimo no trabalho, acaba que ela vai entrar num círculo vicioso, vai acabar perdendo o trabalho, porque você também não quer uma pessoa que não produz de forma adequada, porque o salário você vai ter que pagar. Nem sempre então, o patrão sabe o que está passando, né? Só vai ver o rendimento. Então, mas aí é que tá. Eu vou usar uma expressão um pouco rude, mas é bem por aí. Emprego não é uma instituição de caridade. A gente entende que a pessoa está passando por aquilo, mas assim, eu não sou psicóloga, eu não sou médica. Eu vou encaminhar para quem eu entendo que é responsável. Você tem essa situação. E se você vê que isso daí está atrapalhando no trabalho, o que eu te oriento como advogado da tua empresa? Chama a funcionária de forma privada para conversar, ofereça a sua ajuda, né? Fala no que podemos ajudar, porque eu não quero que a sua vida tenha uma consequência muito pior do que você já está vivendo e tampouco que isso afete o seu lado profissional. Sim. Porque, e assim, desta forma ela vai se sentir apoiada por você, pelo patrão, e de repente ela vai saber que se ela sair daquela desgraça que ela vive, ela vai encontrar apoio. Sim, suporte. Porque as mulheres às vezes falam: eu vou viver de quê? Eu não estudei, eu não tenho profissão, eu não tenho isso, o aluguel tá no nome dele. Gente, para tudo a gente consegue um jeito. Eu vou falar também que a justiça é extremamente, ridiculamente morosa para poder fazer as concessões das medidas protetivas. E você sabe o que piora ainda mais, Dri? Porque os agressores, eles são tão hipócritas para poder falar o mínimo do que eu acho que eles são. E eles se escondem. Enquanto eles não são encontrados pela justiça, a medida protetiva existe. Mas Sim. ele precisa ter ciência dela para que o processo tenha andamento. Enquanto não tem andamento, medida protetiva existe sim. Coloque um aplicativo no seu celular que o Tribunal de Justiça disponibilizou,
tem um outro que chama SOS Mulher, salvo engano, e lá tem pessoas que você pode cadastrar, e essas pessoas, você não precisa ligar para ninguém, você só bate o dedo ali, já vai um sinal direto para essa pessoa, e essa pessoa já vai entender que você está numa situação de emergência, e ela mesma vai chamar isso para você sair da situação. Se o agressor ele está em dia com a Justiça Eleitoral, tem a biometria, dá para achar pelo cadastro dos eleitores. Mas, geralmente, esse perfil se esconde. Adri, tem muita gente que pode até ser encontrado, independente de ser por biometria, por TRE, por Bacen-Jude, por tudo, mas vai causar o medo na mulher de qualquer jeito. E essa mulher, para ela se refazer e conseguir criar os seus filhos, que muitas vezes vão precisar dessa pessoa extremamente fortalecida, essa separação, esse distanciamento, ele é necessário, até que a mulher consiga se entender de novo e voltar a viver, saber quem ela é, ser dona de si, como disse a Giovana, empoderar-se. Tem comentário, né? Aqui, da questão do exemplo aqui, né, da mulher sob violência. Não comprometeu o trabalho dela ainda. Se eu oferecer ajuda diretamente, pode sobrar para mim ainda. Medida protetiva existe na teoria. Cadê? Na prática, para quem é humilde, não funciona. Eu não sei se é uma questão só de humilde, viu? Na realidade, existe sim. E eu vou falar para vocês, se tem algumas coisas que eu acredito que realmente aconteçam na Justiça do Brasil, prisão por pensão alimentícia e prisão por violência doméstica. E o cara que vai pra cadeia porque bateu em mulher, lá ele também não é bem lá ele visto. tem a outra justiça, né? Vai ter a justiça do homem mesmo, viu? E assim, às vezes muitas das coisas que acontecem nessas regiões mais humildes que tem a medida protetiva, sim, a mulher passa pano também, porque ela não conseguiu sair daquele círculo vicioso. E se, por exemplo, tem uma ameaça por mensagem de WhatsApp, dá para acionar a medida protetiva? Calma que tem uma outra história muito interessante. Vai acabar o tempo. Eu acho que ainda não, ainda tem mais um pouquinho. Vocês já ouviram falar de stalker? Uhum. Stalker é aquela pessoa que fica só vendo a outra pela internet. Então, tudo onde você vai, ela tá sabendo, todos os comentários, todas as fotos. Perfil falso também, hein? Perfis falsos para poder ficar olhando a outra pessoa. Isso daí também é uma forma de violência. Olha só, Fique esperto. Fique esperto, o mundo digital entrega. O mundo digital não é à toa que está sendo feita a legislação de proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela envolve tudo, envolve condomínios, envolve empresas, envolve prontuários médicos, envolve tudo, porque a vida hoje, ela é digital. Então, a pessoa que está se sentindo ameaçada por causa dessas questões das redes sociais, que sejam e-mails ameaçadores ou que seja a pessoa toda hora tá lá, sabe? Constante mesmo. E aconteceu agora, isso é recentíssimo, viu? Saindo do forno uma decisão do tribunal nessa época da quarentena, que o homem foi decretada a prisão dele por causa de stalker. A mulher tinha medida protetiva. Danou-se. E eu achei isso vitória. Claro. Vitória, porque se a pessoa se separou, ela conseguiu sair daquela coisa. Cara, toca a tua vida. Tchau. Deixa eu Por falta de tchau, adeus. E ainda porque
Quer mais um empurrãozinho para ir? Vai. E Paulo, vou falar outra coisa para você. Eu não Ele tá encararia falando que isso é uma obsessão da pessoa, né? Do Quando stalker. ela às vezes não quer. Do stalker. É complicadíssimo. Aí essa pessoa precisa mesmo dessa medida protetiva. E presta atenção, medida protetiva, a pessoa não pode nem te mandar e-mail. E às vezes as medidas protetivas, elas são ampliadas de um tanto que protegem até os familiares, porque eles acabam também tendo as ameaças de forma indireta. E de forma indireta, por exemplo, se tem uma conversa, a gente falou de WhatsApp, né? Não posso mandar um WhatsApp para você, para a vítima, sei lá. Mas se eu fico falando com a amiga da vítima, isso é ameaça do mesmo jeito. Sim, a ameaça acontece de forma indireta, né? Também. Então, uma ameaça de forma indireta pode acionar a medida protetiva também, certo? Ou tô errado? A questão tá certa. A ameaça, ela vai se configurar na medida que você ficar sabendo do fato e do agressor, né? Daquela pessoa que fez a ameaça contra você. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Peraí. Naquela questão do terceiro, uma ameaça indireta, quem sabe daquela ameaça pode ser acusado de encobrir? Tipo, crime junto? Eu não sei como... Sabe assim... Corréu? Isso, corréu. Em 29 segundos agora pra gente falar a respeito disso. Eu vou deixar pra próxima para responder, porque eu quero que vocês voltem amanhã, porque isso daí é um assunto importante. Mas hoje, fica a dica, em briga de marido e mulher, meta a colher, sim! E assistam Doutoras Respondem nas nossas lives todos os dias às 21h21. Amanhã o tema é top. Até amanhã, um beijo. Já tô com saudade. Tchau.